E aí galera, hoje o vídeo é bem diferente. Eu estou na cozinha da minha casa para ensinar uma receita de massa de pizza e também, claro, falar da história da pizza para vocês, fazerem aí nas suas casas, impressionarem seus convidados e contar para eles a história dessa comida que é unanimidade mundial. Meu nome é Dalton, sou professor e agora também cozinheiro e hoje eu tenho essa história para contar. Antes de colocar literalmente a mão na massa, se não é inscrito no canal, inscreva-se. E se gostar desse vídeo, deixa aquele like e comenta aí. Se ele tiver uma repercussão legal, eu vou fazer uma série de vídeos cozinhando e obviamente contando a história dessas comidas. Vamos começar então pelos ingredientes. Todas as medidas exatas estarão na descrição do vídeo. O principal ingrediente para pizza, obviamente, é o trigo. Eu uso esse trigo aqui, que é uma farinha italiana, mas qualquer trigo que você tiver na sua casa vai servir para fazer a massa. Outro ingrediente importante é a água, tá? Essa água ela tem que estar morna, então eu geralmente coloco 30 segundos no micro-ondas, sal, fermento biológico e o nosso querido e famoso azeite de oliva. Tem que ser azeite, tá? Não coloca óleo, porque não vai ficar bom. O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar a farinha, pegar um recipiente aqui de vidro. Deixa eu abrir esta farinha que está fechada. Vou botar aqui. E aí, galera, uma outra dica que eu dou para vocês para fazer massa, tá? Principalmente essa dica serve para massa. Sempre tenham, e não é caro, uma balança como essa, tá? Fazer massa é importante a gente ter sempre a quantidade exata. E aí a massa sempre dá certo. Então eu vou colocar aqui o recipiente em cima da balança. E essa receita que eu vou fazer agora, eu vou medir aproximadamente meio quilo de farinha. Aproximadamente não, exatamente meio quilo de farinha, tá? A receita que eu vou colocar na descrição é para 1 quilo. E aí, obviamente, você vai colocando aí as proporções de acordo com a quantidade de farinha de pizza que você quer fazer. Essa massa de 1 quilo rende 4 pizzas grandes e 5 pizzas médias, tá? Então essa é a proporção que a gente faz. Deixa eu botar aqui então, medir certinho, meio quilo de farinha. Chegou a meio quilo. E aí, ó, vamos fazer aqui um buraquinho no meio, tá? Vou botar aqui o fermento biológico no meio. Vou colocar o sal. Esse sal é legal colocar ele afastado do fermento, para ele não prejudicar o processo de fermentação. E logo em seguida, a gente começa a colocar a água. Ah, antes da água, legal botar o azeite, tá? O azeite eu boto no olho, mas geralmente a gente pode calcular aí para cada 1 quilo, 4 colheres cheias de azeite. Então vou colocar aqui mais ou menos umas 2 colheres, tá? Mas o azeite eu coloco mais ou menos aqui no olho. Não tem tanto problema assim passar um pouquinho, até porque depois a gente pode acertar a massa com mais farinha, tá? Então, e agora vem a água. Não esquece de deixar a água 30 segundinhos no micro-ondas para ela dar uma aquecida e já começar o processo de fermentação. Deixa eu tirar isso aqui em cima da balança, botar para cá. E aí eu vou botando a água aos poucos, tá? Não precisa ter medo de botar água, se ela estiver na proporção correta, a massa vai dar certo. Então é só misturar aqui, né? Misturar. Eu misturo inicialmente com garfo, depois a gente vai colocar essa massa aqui na bancada e vamos fazer a nossa sova da massa. A pizza, que ao contrário do que muitos possam acreditar, ela não nasceu na Itália. Aliás, nem o nome pizza tem origem italiana. A raiz da palavra vem do grego medieval pita, que se traduz como torta ou bolo. A origem da pizza é bem incerta, até porque qualquer massa à base de trigo pode ser considerada a ideia original. Existem historiadores que defendem que os próprios gregos criaram, produzindo massas à base de trigo e usando tijolos quentes para assar. Já entre outros historiadores, os persas também teriam criado. Na época de Dário I, os soldados eles acabavam se refrescando, pós-batalha, cozinhando pães achatados em seus escudos e colocavam tâmaras como cobertura. Mas é bem comum a ideia de que a pizza tenha surgido muito tempo antes.
provavelmente em torno ali de 3000 a.C., com os hebreus, e era chamado de pão de Abraão ou pizza, uma massa bem fina que era misturada farinha com água. Os egípcios teriam descoberto as propriedades da fermentação, somaram essa massa dos hebreus, o que deu até uma nova consistência, e os fenícios teriam adaptado essa receita acrescentando carne e cebola na cobertura. Então vocês já perceberam que basicamente comer pizza é uma aula de povos da antiguidade. Agora chegou a parte que eu mais gosto, ó. Depois que a gente misturou aqui bem os ingredientes da nossa pizza, né? A água incorporou bem aqui, ó. Então não precisa ficar totalmente misturado perfeitamente. É só a água dar uma incorporada na massa. Eu vou limpar aqui, ó, a nossa bancada. Lembrando, galera, que é muito importante, né? Deixar aqui a bancada bem limpa. Eu já fiz isso antes de fazer a gravação. E aí a gente vai ter agora que fazer a sova da pizza, tá? Para sovar essa massa aqui, eu recomendo no mínimo 10 minutos, que é o tempo que a gente tem para incorporar todos os ingredientes e formar o glúten. E é isso que vai deixar a nossa massa levinha, tá? Então no mínimo 10 minutos e obviamente eu vou acelerar o vídeo aí para vocês e depois eu mostro como é que fica a consistência dessa massa. Pronto, galera, ó. Então a massa, ela tem que ficar assim, ó, lisinha, tá? Então ela tem que ficar nesse aspecto aqui, ela tem que ficar lisinha. Ela não pode ficar muito seca. Se ela ficar muito seca, vai ser muito complicado depois de abrir. E aí agora essa massa, ela precisa fermentar por pelo menos 1h30, tá? A gente tem que imaginar o seguinte, se ela não fermentar bem, ela vai fermentar depois dentro do nosso estômago. Então eu deixo aqui um pouquinho de farinha, cubro ela, dou uma espalhada aqui, ó, até porque depois ela vai crescer, tá? E aí, obviamente, ela vai grudar, mas com a farinha aqui ajuda ela a não grudar. E aí essa massa ela tem que ir agora para um local quente. Eu costumo colocar ela dentro do micro-ondas, obviamente sem ligar esse micro-ondas, né? Mas só para ela ficar ali protegida e tal. E no mínimo 1h30. Essa massa não é uma massa de fermentação longa. Então tem que ser no mínimo 1h30, no máximo 2 horas. Existem outras massas que a gente fermenta de maneira mais longa, só que não é o caso dessa, tá? Se passar de 2 horas, já também não fica tão bom. Então vou deixar agora descansando e aí a gente vê como é que fica o resultado final. Galera, eu já deixei uma massa pronta, vou mostrar aqui para vocês. Já vi muito Ana Maria Braga na minha vida. E olha só o resultado da fermentação, então cresce bastante. Antes da gente abrir a massa, no período medieval, a receita acabou chegando na Península Itálica. E ao longo do tempo foi sendo aperfeiçoada essa versão que conhecemos hoje, que é a napolitana, que é redonda, com molho de tomate, coberta com queijo. Inclusive o tomate é uma fruta originária das Américas e só chegou na Europa pelos espanhóis. Os italianos foram os primeiros a utilizar o tomate, chamando ele de fruta do pomo de ouro, pois os tomates que chegavam na Itália eram amarelados. E é daí que vem o nome, molho de pomodoro. Vamos então abrir essa massa e fazer ela no formato da pizza. Ó, antes o importante é o seguinte, vamos tirar a massa aqui, ela cresceu bastante. Deixa eu pegar aqui um pouco de fermento. Agora é legal a gente colocar fermento aqui na bancada, porque a massa vai umedecer muito e aí a chance dela grudar é muito grande, tá? Eu vou tirar toda essa massa aqui dessa cambuca, não sei como é que vocês chamam isso aqui na cidade de vocês. Deixa eu botar aqui do lado. E aqui está a nossa massa de pizza, tá? Então, ó, dá pra ver que ela cresceu bem, que ela tá bem fermentada. Eu vou medir aqui mais ou menos 300 gramas, que é o que a gente precisa para fazer uma pizza. Então, deixa eu pegar aqui minha balancinha, né? Mais ou menos, vou cortar a massa aqui no meio. Vamos ver aqui, ó, 350, tá? Vou reservar isso aqui. Quem for fazer 1 kg de pizza,
pode congelar, tá? Essa massa, depois de fermentada, pode congelar, que ela dura aí tranquilamente um mês e meio no congelador. O que a gente tem que fazer agora? Ó, a gente tem que dar o formato da pizza. A massa ela tá bem, né, no ponto, bem consistente aqui. Então a ideia é a gente dar o formato da pizza já antes de abrir. Com essa massa aqui, dá para abrir inclusive ela na mão, tá? Então os italianos, se vocês forem pegar os vídeos aí deles fazendo a pizza, eles abrem a pizza com a própria mão. Porém aqui a gente vai usar o nosso famoso rolo, tá? Então se não tiver rolo, pode ser uma garrafa, pode ser uma garrafa de azeite de oliva, de vinho, né? Então já compra o vinho, já usa para abrir a massa, depois toma o vinho, tá? E aí nesse processo aqui é importante enfarinhar bem a superfície, a massa, para ela não grudar e para ela não se romper, tá? Então a gente deixa ela bem enfarinhada aqui, ó, e começa o processo. Então, ó, do meio para cá, do meio para cá. Aí vira, não tem segredo, tá? Do meio para cá, do meio para cá. Galera, depois de aberta a massa, a gente tem que botar ela numa forma, tá? A gente enfarinha novamente aqui, ó, legal, dar uma enfarinhada para ela não grudar. E aqui eu trouxe para vocês, eu tenho algumas formas aqui de pizza aqui em casa. E eu trouxe para vocês as duas que eu costumo utilizar, tá? Então, aqui embaixo, ó, eu tenho essa daqui, que ela é toda furada, tá? E ela é uma forma própria para pizza, né? E essa aqui também é própria para pizza, só que ela não é furada. Se for usar essa forma aqui, é legal colocar aqui alguma coisa para a massa não grudar. Eu costumo colocar nessa forma aqui farinha de milho. Eu acho que fica muito melhor do que colocar trigo. Mas se não tiver farinha de milho, pode botar um pouquinho de trigo que já resolve, tá? Eu vou usar essa daqui que é toda furada, tá? Então eu vou colocar ela aqui em cima da massa, ó. É sempre importante deixar uma sobrinha de massa pra gente moldar a borda. E para passar essa massa aqui pra cá, como a minha massa ela fermentou bem, tá bem tranquilo, tá? Então é só a gente dobrar aqui, ó, dobra aqui, pega um pouquinho de farinha, joga pra não grudar, ó. Colocou, ó, veio pra cá, ó, fica assim. E aí a gente consegue colocar a nossa massa, é muito simples. E aí, ó, vai abrindo ela, coloca, ela não grudou, porque a gente colocou farinha, ó. E aí a gente coloca ela aqui na forma, tá? Pra fazer a borda também é muito simples. É só a gente dobrar aqui, ó, a primeira, e aí as outras só ir puxando aqui, ó. Ó, é um processo terapêutico até. Só ir agora contornando a forma toda. Pronto, olha só que bonita, galera. Fica muito bonita essa massa. Fica uma massa bem, né, bem lisinha. A borda fica muito bonita também. Então aqui ela já está pronta para a gente começar a montar a pizza. Como eu não tenho forno de pedra, e eu imagino que a maioria também não vai ter o fogão convencional, eu recomendo que vocês deem uma pré-assada nessa massa em torno aí de uns 3 minutos, tá? Deixa o forno pré-aquecendo ali a 250 graus mais ou menos. E aí deixa essa massa pré-assando ali uns 3, 4 minutos. Porque isso vai fazer com que ela não fique muito umedecida quando a gente colocar o molho aqui. Outra dica importante, deixa eu pegar aqui um garfo, tá aqui. Outra dica importante, vou botar essa toalha para cá, é a gente conseguir furar essa massa para ela não criar muitas bolhas. Então vai furando aqui, ó, vai furando dessa forma, né? Furando, 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 furando. E aí assim ela não cria muita bolha na hora que ela for para o forno. Então agora é só colocar no forno e esperar um tempinho para ela pré-assar. Não deixa queimar muito, tá? Só para ela pré-assar e a gente já começa a nossa montagem. Pessoal, agora que a massa está pré-assada, a pizza mais querida da Itália e a minha preferida também é a margherita. E é essa que a gente vai fazer hoje. É muito simples montar. Só pegar aqui um molho de tomate. Esse molho de tomate eu fiz com 2 tomates, azeite de oliva, sal, um pouquinho de açúcar ou mel e botei também pimenta do reino, tá? Então é um molho de tomate aí bem simples e mais tradicional. Aqui eu tô usando metade desse molho, tá? Então para quem vai fazer apenas uma pizza, um tomate bem maduro já serve. Espalha bem aqui. Deixa eu botar esse molho, que esse molho tá muito bom. Vou espalhar bem ele aqui.
Agora vem o queijo, né? O queijo é a gosto, galera. Quanto mais melhor, né? Não tem como errar aqui no queijo. E o queijo que a gente usa também, obviamente, é o mussarela, tá? Tô usando aqui o mussarela ralado. Se não tiver ralado, dá para usar em fatias também. Não tem problema, fica bom do mesmo jeito. Esse queijo ele vai derreter. O ralado ele é só melhor para a gente ir espalhando ele aqui. Galera, essa aqui é a base da pizza, tá? Então a partir daqui você pode criar qualquer sabor, pode botar calabresa, pepperoni, fica muito bom. Enfim, né? Que a imaginação mandar. Como eu falei, eu vou fazer a margherita, que é uma das mais tradicionais da Itália. Então eu vou fazer a margherita, que é uma adaptação na realidade aqui do Brasil, e também alguns locais da Itália eles comem dessa maneira. Em Nápoles, que é o local mais tradicional, eles fazem de outra forma, tá? Mas em Roma, por exemplo, é assim que eles acabam servindo a margherita, que também é uma pizza bem comum. Então é tomates picados, tá? Você pode fazer também com tomate cereja, já fiz, fica muito bom. Então eu gosto de picar o tomate porque dá para ir espalhando ele aqui na pizza. Aqui é um tomate grande picado. E aí não pode esquecer, antes de colocar no forno, né, a paixão nacional, que é o orégano, né? Então coloca orégano aqui em cima. Coloca bastante aí orégano também a gosto. Eu gosto bastante de orégano. O manjericão não vai agora, tá? O manjericão vai só depois que a gente tirar essa pizza do forno. E aí agora ela vai pro forno, tá? Agora é o seguinte, depende muito do seu forno. O meu forno aqui, eu sei que ele demora em torno de 8, 9 minutos para deixar a pizza pronta. Então ele derrete todo o queijo e a gente vai ver que as bordas vão ficar um pouquinho mais moreninhas, tá? Não deixa queimar, não deixa muito tempo, senão resseca, mas é só o tempo da gente ver que a massa tá ficando mais moreninha e o queijo, obviamente, tá derretido. Eu vou colocar no forno, depois já trago para vocês verem. Galera, tá pronta a nossa pizza, olha só que bonita que ela ficou. E ela tá quase pronta na realidade, né? Então eu deixei ela mais ou menos ali uns 8 minutos no forno. Ela dourou bem em cima, tá? Essas partes aqui é o molho que acabou vindo pra massa, mas não tem problema, a massa tá bem crocante. A origem dessa pizza gera uma série de debates. A versão mais aceita é que durante uma visita em 1889 do rei Humberto I e da rainha Margherita, reis da Itália, a Nápoles, a rainha quis experimentar as tão famosas especiarias locais. E nesse momento a pizza já era bem comum em Nápoles. Para isso chamaram o padeiro Raffaele Esposito, dono da pizzaria di Piero, uma das mais antigas da cidade. Ele preparou 3 versões, uma pizza com alho, uma marinara e outra com anchovas. Depois ele preparou uma com queijo mussarela, manjericão e a fruta vinda da América, que era o tomate. Esposito então fez essa versão do prato especialmente para ela, imitando as cores da bandeira italiana, que é o branco, vermelho e o verde. Nascia assim a pizza Margherita, que foi batizada em nome da rainha e que obviamente adorou essa comida, né? Tem uma carta de 89 também de Camillo Gadilli, que é chefe de serviço de mesa da Casa Real, que afirma: confirmo que as 3 qualidades das pizzas que preparou para Sua Majestade, a rainha, foram consideradas muito boas. Mas alguns historiadores italianos contestam a versão que foi o Esposito que criou a pizza, já que foram encontradas receitas da Margherita que são anteriores a 89. E muitos afirmam que o único mérito dele foi dar o nome da rainha à pizza. Galera, o que falta a gente fazer agora para essa pizza ficar pronta? É colocar aqui, ó, nossas folhinhas de manjericão. Eu amo manjericão. Meu Deus, que cheiro bom. E aí eu vou colocar bastante manjericão, vou depenar o raminho aqui. Deixa eu pegar mais manjericão. Mas também isso aqui fica a gosto, tá? O ideal sempre é não colocar o manjericão no forno, porque senão ele resseca muito. E assim a gente consegue ter o manjericão fresco. Vamos espalhar bastante manjericão. E agora vamos para a hora da verdade. Vou cortar aqui a pizza, tá? Ó, a massa ficou
muito bem assada. Deixa eu virar aqui para vocês. Pizza, olha só o queijo, galera. Meu Deus do céu, quanto queijo. Vou botar aqui, meu Deus. Ó, pizza eu como com a mão, tá? Então, ó, olha só a massa como ela fica, tá? Ela fica uma massa bem fininha, né? Bem consistente, ó. Aqui a borda tá bem torradinha. E agora chegou a hora da verdade, ó. Sério, galera, muito bom. A massa tá muito boa, o queijo, né? O tomate, o manjericão, cara, não tem como não ser bom isso aqui. Faz aí e me conta o que vocês acharam dessa pizza aqui. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Meu primeiro vídeo assim, é um baita trabalho fazer. Então, se chegou até aqui, comenta, curte esse vídeo. Se ele tiver uma repercussão legal, eu quero trazer uma série de outros vídeos cozinhando e falando da história. Não deixa também de me seguir nas redes sociais, Twitter e Instagram. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu, galera!